nosso tema de hoje é sobre perdas e desperdícios de alimentos, e a gente tem a honra, né, a felicidade de contar aí com o Dr. Marcos Davi Ferreira, que possui graduação em Engenharia Agronômica pela USP, mestrado em pós-colheita pela Universidade da Flórida e doutorado em fitotecnia pela USP e pós-doutorado pela Texas A&M University. É pesquisador da Embrapa Instrumentação, em São Carlos, a minha terra, meu particular amigo, sou fã do seu trabalho, e na área de tecnologia pós-colheita de hortaliças e frutas, com ênfase em pesquisas em instrumentação aplicada à conservação e redução de perdas. Marcos também é coordenador do curso de tecnologia pós-colheita da Embrapa. Então, Marcos, de novo, muito obrigada. É um prazer enorme estar com você e eu tenho absoluta certeza de que tudo que será dito aqui, os professores não só farão uso imediato, né, nas suas casas, como também poderão passar aí os alunos e esses passarem também para as suas casas e a gente trabalhar em conjunto para reduzir esse grande problema que a gente tem, que é de perda de desperdício. Então, o meu grande abraço em nome do Conselho, eu agradeço muito e a palavra é sua, Marcos. Muito obrigada. Bom, vamos lá, então. Tá bom? Primeiro, boa noite a todos. Meu agradecimento aí à Mônica e à Valéria pelo convite. Elas são as incentivadoras aqui do nosso trabalho. Eu vou falar de um tema bem importante aqui, que é perdas e desperdício de alimentos, e aqui com vocês. E nós vamos ter um bate-papo aqui, eu vou falar um pouquinho da Embrapa, a questão de produção, consumo, perdas, e fala no ponto principal de vocês, que é a questão da educação e tecnologia, como chegamos, como contribuímos, e o que cada um pode contribuir, e o que podemos fazer. Então, são tecnologia e informações para os professores, para a gente passar aqui o conhecimento, tentar passar um conhecimento aqui para vocês. Bom, eu trabalho aqui na Embrapa Instrumentação, terra querida da Mônica, e aqui nossa unidade, esse ano nós vamos fazer 38 anos, é uma unidade de instrumentação, e nós temos algumas, espera aí, que isso, deixa eu ver aqui, não, espera aí que ele está muito rápido, Mônica, espera aí, deixa eu tentar outra forma aqui, acho que assim está melhor, vamos lá. Nós temos aqui em Embrapa Instrumentação, uma unidade diferenciada da Embrapa, hoje somos 32 pesquisadores, é um perfil diferente da Embrapa como um todo, porque na Embrapa, grande parte dos pesquisadores tem a formação que eu tenho de engenheiros agrônomos, e aí você tem aqui um perfil com físicos, engenheiros eletrônicos, materiais, químicos, alguns agrônomos, mais químicos, então é um perfil bem diferenciado. Antes da pandemia, agora a gente está retomando, tendo até 300 colaboradores anualmente aqui. E aí nós temos aí as linhas de pesquisa, né? Automação, agricultura, química, meio ambiente, nanotecnologia e instrumentação para pós-colheita, que nós vamos conversar sobre isso hoje. Então é interessante que esse diferente olhar de distintos pesquisadores com formações muito diversas, isso dá um diferencial no trabalho que nós fazemos, então essa multidisciplinaridade ela é muito importante aqui no nosso trabalho. E aí vamos falar dos alimentos, né? A velha e boa pirâmide, né, que qualquer um conhece, porque qualquer médico que você vai, ele vai apontar aqui a pirâmide e falar, olha, você tem que ir no grupo 2, 3, frutas e hortaliças. Então, essa é a importância das frutas e hortaliças aqui na nossa vida, na nossa alimentação diária, eu acho que isso é básico. Infelizmente, assim, nós ainda temos um consumo baixo, a Organização Mundial de Saúde recomenda 400 gramas diárias, nós não temos esse consumo no Brasil, geralmente por volta de 1/3 disso, são alimentos ultraprocessados, nós temos tido um aumento de peso, doenças crônicas não transmissíveis, é uma causa em algumas situações em 70% dos óbitos, e toda vez que a economia tem um incremento, a gente tem um aumento, se observa no país um aumento dos alimentos calóricos aí de gordura, e a pandemia, ela bagunçou aqui um pouco toda essa situação aí, como a gente sabe. Então, eu peguei aqui
a pesquisa de orçamentos familiares de 2008 e 2009 e vou comparar com a última, 2017 e 2018, e vou fazer algumas explicações, algumas comparações aqui. Então, vamos lá. O que nós consumimos mais? Café, feijão. Aí vai pelos... Pensa em vocês, né? O que vocês acham que vocês consomem mais? Café, feijão, arroz, sucos, refrigerantes, carne bovina, pão, sopas e caldos, aves e macarrão. Esses eram os 10 principais alimentos que consumíamos no período de 2008 e 2009. No 2017 e 2018, está um pouco miudinho aqui, mas eu vou ler para vocês. Aqui você tinha aqui salada crua, deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho aqui para vocês verem. Esses que são, eu pus ao inverso. Então, vamos começar aqui. O café continua, feijão continua, arroz continua, açúcar e refrigerante também, a carne bovina, pão de sal, mas a aves subiu, aumentou o consumo de mais carne, sopas e caldos desceram, macarrão aqui, e apareceram mais 2 novos aí, sanduíches e salada crua. Mas os sanduíches e salada crua estão ali disputando, então eu não sei se a salada crua está em vantagem aí, mas são esses pontos aí que a gente tem. Então, a nossa alimentação ela não tem uma base de frutas e hortaliças, e tem essa base aqui de outros alimentos aí dentro do prato brasileiro, mas e o consumo, como eu disse, frutas e hortaliças, ele não é elevado. Eu sempre coloco essa mensagem dos 50 anos aí de 27 de julho de 1964, que a gente já está para muito mais de 50 anos, né, mas foi da Folha de São Paulo. E aí você nota que o Brasil importava alimentos. Acho que a BAG e todo esse trabalho que é feito, e hoje nós somos grandes exportadores de alimentos, temos aí essa produção que sempre está crescendo, né? 245 milhões de toneladas de grãos, de carnes, 28 milhões. Nós somos o terceiro maior produtor de frutas, 43,6 milhões, 20 milhões de toneladas de hortaliças e 35,4 bilhões de litros de leite. Então, nós saímos de uma situação de importação no país tropical, subtropical, e produzimos alimentos, exportamos alimentos, e hoje você vai aí no supermercado aqui em São Carlos, em Ribeirão também, em qualquer lugar aqui do interior de São Paulo e do Brasil, na grande parte, você tem uma diversidade muito grande. Você entra no supermercado, você tem frutas frescas, saladas, você tem essa diversidade, pessoas têm opções de compras, tem sazonalidade, preço mais alto e não. Mas a gente tem algo atrás disso que chama a nossa atenção, que a gente não vê diariamente, que a gente é um inimigo oculto, eu acredito, que é o lixão. Então, assim, nós desperdiçamos e perdemos muito. Eu vou mostrar alguns números para vocês. Então, esses números são surpreendentes, eles são tristes, na realidade, que nós passamos agora no Brasil, da fome, de algumas situações aqui. Então, isso é algo que é bem delicado, e tem a questão da consciência de todos nós, e especialmente aqueles que têm um trabalho tão digno relacionado à educação. E aí? Então, antes disso, eu quero passar alguns conceitos aí. A FAO, né, a Organização Mundial de Alimentos, ela coloca como perdas e desperdício, o loss and waste. Perdas é aquilo que saiu da fazenda e chega até o varejo ali. Depois disso é desperdício. Então, nas nossas casas é o desperdício, e anterior a isso, antes do varejo, seriam as perdas. Mas, de qualquer forma, é o que se joga no lixo. E quando você joga isso fora, você tem impactos econômicos, sociais e ambientais. Então, quais são os impactos econômicos? É jogar o alimento no lixo? Sim, mas quando você joga o alimento no lixo, você está jogando a água, o insumo, o trabalho. Então, tudo aquilo está indo para o lixo. E aí você deixa de alimentar uma pessoa, que são os impactos sociais, e isso vai para o lixão. Então, que vão os impactos ambientais. Então, esses 3 impactos, eles são críticos, e importante a gente ressaltar essa situação aqui. A gente vai falar um pouco mais disso, também da perda de desperdício, como é que isso ocorre, como é que a gente pode tentar mudar isso. Então, as mudanças climáticas, o lixo e as mudanças climáticas. O que causa o lixo? O chorume, especialmente frutas e hortaliças, ele tem ali, além de contaminar os mananciais, aquela fermentação, geração de gases que podem ser tão prejudiciais como outros gases que nós temos aí, que causam as mudanças climáticas. E aí tem a nossa terra aqui, que está tentando ser protegida, mas toda uma questão de ambiente.
Eu acho que eu vou fazer uma pergunta aqui e a resposta lá no final. Quem faz compostagem em casa? Quem, assim, vê o seu lixo, os seus estudantes, eles falam nisso. Quem vê o lixo que a gente gera? Na pandemia, eu comecei a fazer compostagem em casa, sempre trabalhei nesse tema. Isso também me deu outras percepções, outros olhares dentro dessa situação. E aí a pergunta, como é que nós chegamos nisso daí? A gente chegou com tecnologia, nós somos a origem dos nossos alimentos, poucas exceções, não é no Brasil, muitas vezes na América Latina e do Peru, outra cordilheira, mas nós não temos, assim, da nossa dieta, uma parte maior que seja de origem do Brasil, considera maior. Então, assim, você nota que você pratica com sazonalidade, mas você tem desses produtos, por exemplo, couve-flor, maçã, pêssego e aqui morango, eu não coloquei, e cenoura, eu não coloquei o morango, mas que é um caso bem, assim, morango você tinha no inverno, você tem morango praticamente o ano todo, cenoura também é um caso mais antigo, você tem cenoura o ano todo, maçã também, couve-flor alguns períodos sim, outros não, pêssego alguns períodos, outros sim, outros não, mas nós não temos, nós temos pêssego nacional, nós importamos, mas nós temos uma certa autossuficiência. Então, você chega na mesa, o que você está vendo? Você tem tecnologia, você tem investimento, você tem ganhos também, uma grande diversidade que nós temos aqui nos supermercados, de forma geral. E aqui, falando das perdas em específico, esse gráfico é de 2011, ele está desatualizado em alguns sentidos. A FAO hoje ela considera que esses números podem estar em alguns aspectos elevados, mas eu acho interessante quando a gente divide aqui em continentes, né? Nos desenvolvidos, você tem Europa, América do Norte, Ásia industrializada, você tem a África, Norte da África, o Sul da Ásia e América Latina. Prestem atenção nessa parte vermelha de cima. Essa parte aqui, ela é a nível de consumidor. Então, há um maior desperdício em países desenvolvidos e um menor aqui em países menos desenvolvidos. E aqui tem essa sequência aqui no anterior ao consumo. Mas isso muda muito. Tem os próximos dados, vocês vão ver que o desperdício ele é alto em toda a cadeia. Esse relatório aqui de Food Waste Index. Pois, Mônica, se você quiser, eu passo esses links, esse material para vocês. Então, esse é um relatório recente de 2021, e tem um dado que é muito triste, que assim, aqui fala do desperdício de alimentos, né? Ele pode ser menor em alguns países, mas ele é elevado no mundo todo, considerando no Brasil também. Então, você coloca aqui, por exemplo, consumo doméstico, serviço de alimentação e varejo, nessa soma, 121 quilos capta ano. Você tem aqui 931 milhões de toneladas. Se você encher 23 milhões de caminhões de 40 toneladas, dá para você dar 7 voltas na Terra. Então, é muita comida que a gente joga fora. Então, isso é uma questão muito delicada que atinge todos nós. Do outro lado, a gente tem aqui o PESAM, o último relatório, a gente tem a insegurança alimentar e a Covid-19 no Brasil, que é o último relatório de 2022. Só colocando alguns dados, assim, 40% dos domicílios teriam segurança alimentar, 28% em incerteza, 31% em restrição, 15% tem insegurança alimentar grave, e aí 125 milhões com uma certa insegurança alimentar, e 33 milhões, que esse número que tem saído na mídia, né, 25, 30 milhões em situação de fome. Então, o que nós temos, assim, a única foto embaixo que eu consegui, assim, mostrando dois mundos opostos, né, eu tentei colocar duas divergências, é um casal, não considerando assim um casal, mas no sentido que você tem aí produção farta de alimentos e do outro lado você tem gente passando fome. Então, há esses opostos, essa discrepância no país que a gente tem que analisar e pensar o que a gente pode, como cidadão, e todo dia a gente pensar nisso. Eu coloco aqui uma ideia também para a Mônica, para a Valéria, para o grupo. Você tem o Dia Internacional da Conscientização das Perdas e Desperdício de Alimentos, que é dia 29 de setembro, começou a partir de 2020, e aí é um dia que você pode, assim, para falar sobre isso, sobre a conscientização, sobre a perda e o desperdício, eu acho que é um dia interessante, talvez, fazer uma atividade. Eu fico aqui também à disposição para o que for necessário para isso também.
E aí nós fechamos aqui o que acontece com as frutas e hortaliças, né? A gente tem o consumidor, a colheita, o manuseio, o transporte e a qualidade é o ponto importante, eles são perecíveis, e essas perdas aí, elas podem variar de 20, 30 ou 40%, dependendo do produto. Alguns produtos, eu estava fazendo um estudo aqui com mamão, às vezes vem mamão formosa da Bahia, ele vem a granel, e isso é medido, ele chega a perder 40% desse produto é jogado fora quando ele vem nessa condição de embalagem ruim. E aí tem vários casos, infelizmente. Tem casos também de menores perdas, mas os valores chamam atenção. Nós temos uma grande diversidade, nós temos aqui essa dimensão norte-sul, e eu pus aqui um pequeno exemplo, né? Você tem aqui a banana, praticamente todo o país, esse amarelo, produz banana. Uva a gente tem no sul do país, no Vale de São Francisco, em algumas regiões de Minas, e a maçã você tem no sul do país, que abastece o país no ano todo. Então, nessa diversidade que nós temos, o nosso produto, para chegar na sua cama, na sua casa, aquele mamão que você come todo dia de manhã lá, que tá, a maioria das vezes está bom, aí ele anda 1.200 quilômetros aí, ele tem passado todo um processo de produção, de embalagem, de lavagem, de qualidade para chegar. A mesma coisa uma uva de Petrolina, tem aquela uva Vitória, não fazendo mais propaganda bravo, é uma uva sem semente, e você chega uma uva aí por R$7, R$8 numa caixinha, então ela vem toda essa dimensão para chegar aqui. A mesma coisa o morango, que é extremamente perecível, geralmente o sul de Minas é mais próximo para nós, e aí o melão rei, ou outros tipos de melão também, que viajam quase 3.000 quilômetros para chegar na nossa casa. E aí nas nossas estradas, na nossa situação, então isso que vão somando essas perdas que nós temos aí, e a maçã está até perto, né? Está a menos de 1.000 quilômetros, e é um grande caso de sucesso, aí exportamos maçã também. E aí, como é que nós contribuímos aqui na Embrapa? Então, falar um pouquinho da pesquisa, do desenvolvimento que a gente tem feito aqui na unidade em si, falar sobre a transferência de tecnologia, a gente tem plataformas gratuitas, e vou falar sobre uma cartilha que nós fizemos, com algumas informações sobre compras, sobre mercado, que podem auxiliar vocês no dia a dia, e também podem auxiliar no seu trabalho aí, eu espero. Então, assim, nós temos algumas tecnologias, a gente tem trabalhado muito com a nanotecnologia, que é o nano é 1 bilionésimo de metro, nessa escala você dá um diferencial para o material que você trabalha, com isso a gente tem pesquisado sensores, os revestimentos comestíveis, que eu vou falar um pouco mais sobre isso, trabalhamos com espectroscopia e também na parte de campo, colheita e beneficiamento. Nos revestimentos comestíveis, eu sempre gosto de dar aquele exemplo. Todo mundo aí vai no supermercado, vê uma laranja brilhante, um limão brilhante. Então, ela tem uma cera sintética. Nós trabalhamos com uma cera de origem vegetal. Então, você nota do lado esquerdo da sua tela, você tem a nanoemulsão de carnaúba, uma microscopia eletrônica de varredura. Então, você vê pequenas partículas aqui, todas agregadas. E aqui você vê a convencional, que você vê partículas maiores. Essas pequenas partículas, elas formam um filme invisível, e com isso ela muda a troca gasosa dos frutos, e você tem uma redução do metabolismo. Como é que é o ambiente nosso? Mais oxigênio, menos gás carbônico. Então, você eleva um pouco o gás carbônico e diminui o oxigênio, e é um trabalho que a gente tem feito com material de origem vegetal, e aí tem a cera de carnaúba, quando ela é nanoestruturada, ela fica dessa cor escura, e aqui você tem os mamões, aqui o controle, com nanoemulsão, e a 18% depois de 7 dias, você nota bem claramente que aqui da minha direita ele está com uma conservação muito maior. E aqui eu vou dar um exemplo aqui, a foto está um pouquinho pequena, mas você consegue ver umas laranjas podres do lado esquerdo, umas laranjas mais amarelas do lado direito e umas mais conservadas, vamos chamar assim, aqui do lado direito. Então, vamos lá, do lado esquerdo mais podres, no centro mais amarelas e do lado direito mais verdes. Essas da esquerda, essas laranjas têm mais de 40 dias no laboratório, a temperatura ambiente. Então, essas laranjas são com as ceras sintéticas que tem hoje no mercado. O que acontece com as ceras sintéticas que têm origem petróleo, tem materiais aí outros, elas formam um filme muito coeso, e se você deixar uma laranja em cima de uma bancada da sua casa, dessa que você comprar, ela vai conservando, de repente ela começa a apodrecer em cima,
porque você tem anaerobiose ali, você não tem troca gasosa, vai começar um fungo. É isso que geralmente acontece. Se você pegar lá no pomar lá da Mônica, uma laranja lá, que ela tiver lá, ou de alguém aí, você vai pôr na bancada e ela vai começar a murchar, 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 e ela vai virar uma fruta seca, e no final pode até apodrecer, mas ela vai secar. E com a nanoemulsão, ela conserva a qualidade. Então, esse que é o princípio maior de um revestimento comestível, é que você manter a qualidade durante um período de armazenamento aqui. Aí nós desenvolvemos com uma empresa, que é a QGP Tanquímica, e essa empresa ela fez uma associação com a Agrofresh, que é multinacional, acho que a Mônica Valério, quem trabalha no agro, conhece, ela atua muito no mercado de maçãs, e hoje ela comercializa para manga, ela está entrando forte no mercado de manga, tanto no Brasil como no Peru, para revestimento, para limão, limaça, no Tahiti, ela também tem utilizado, e começando agora para mamão. E aí tem um ganho de vida útil, né, de prateleira, às vezes em alguns casos uma semana ou mais. Então isso tem sido um trabalho bem interessante que foi feito, e para nós da pesquisa é muito importante quando isso vai para o mercado. E aí nós estamos trabalhando aí com morango, que é um produto novo aí que a gente está utilizando óleos essenciais, tem a questão da legislação que a gente está verificando também, mas aqui do lado esquerdo o morango com uma semana, nas condições normais, e aqui ele foi tratado, e após o tratamento com amido e cera de carnaúba, ele ganhou mais uma semana de vida. Então, isso é uma prova de conceito que a gente tem trabalhado, o morango é muito suscetível aí. A gente tem trabalhado também com nanosensores, que são interessantes, eu vou falar rapidamente, que são sensores de qualidade, eles são colocados dentro de uma mão, e ele, em termos de avanço de tecnologia, está menos avançado que o revestimento, ainda necessita alguns ajustes, tem mais desafios, mas a ideia é você ter um selo, uma embalagem ou no armazém, que você vai lá com o celular, e com isso você consegue tirar uma imagem, saber se o produto está maduro ou não. Com algumas frutas, como banana, isso é fácil, mas se você pega um abacate, um caqui, outras frutas, isso é muito mais complicado. Então, tem soluções aí para vários produtos que amadurecem, são os climatéricos após a colheita aqui. E aí trabalhamos também com embalagens, com nanopartículas de prata, esse é um trabalho mais antigo que a gente tem feito aqui com empresas aqui de São Carlos, e também a questão das análises não destrutivas, e esse trabalho aqui da manga, que é um trabalho recente, que nós identificamos voláteis, que tem não somente por meio de ressonância magnética, mas por cromatografia, voláteis que tem nas mangas com colapso. Então, acho que todos aqui já passaram pela situação, você vai cortar uma manga e ela está gelatinosa por dentro. Aquilo é um problema fisiológico que ele vem de campo, e nós conseguimos identificar que voláteis que podem diferenciar a manga saudável de uma manga com colapso antes do corte. E a partir daí você pode desenvolver sensores, hoje já temos tecnologia para sensores na salinha, e aí isso é um trabalho bem, bem interessante, que surgiu, Mônica, de uma pesquisa na CEAGESP, lá em São Paulo, que alguns permissionários conseguiam identificar a manga com colapso pelo cheiro. E, então, eles conseguiam intuitivamente, foi antes da Covid, não sei se hoje, mas intuitivamente eles conseguiam sentir esse cheiro, e aí daí nós partimos da hipótese, pela hipótese a gente viu que é possível isso ocorrer também. Então, nós vamos falar um pouco da transferência de tecnologia, depois entrar aqui nas cartilhas. Então, nós temos o site do curso pós-colheita, hoje nós temos um curso online, vou passar para vocês as informações, quem quiser fazer, ou passar para outros grupos. Nós temos publicações aqui, livros, cartilhas, e aqui nós temos as recomendações da compra, a turma da Mônica, nós temos aqui o Fique Frio e o Pega Leve aqui. E aí nós temos o site, né, tem um link aqui, essa apresentação depois eu passo para a Valéria, ela pode distribuir. Aí nós já temos 10 anos de curso pós-colheita, em 2021, com 7 edições. Agora, na 7ª edição, ela é online, que ela está hospedada, está minúsculo esse slide, mas se vocês quiserem, põe E, tracem um campo, Embrapa pós-colheita, nós temos um curso que hoje está com 5.500 inscritos, ele foi lançado em novembro de 2021, ele tem 6 módulos, então tem um módulo de colheita, de beneficiamento, tem um módulo de rastreabilidade, e nós temos 2 módulos de nanotecnologia e de análise não destrutivas,
que eu falo que são módulos disruptivos de tecnologias novas. Então, aqueles professores também que querem aprender sobre isso, falam, eu quero saber sobre nanotecnologia, lá é aplicada ao agro, mas vocês podem fazer gratuitamente, e tem um módulo somente de produtos minimamente processados. O curso tem sido muito bem avaliado, foram mais de 45 instrutores envolvidos na produção, foram mais de 70 pessoas, acho que 15 ou 16 instituições, e ele está na plataforma eCampo da Embrapa. Então, ele é totalmente gratuito, e ele pode ser feito um módulo ou outro, ele não tem tempo para terminar, então ele fica disponível aí. Nós temos livros, né, ligados à instrumentação e pós-colheita, de 2017, 2011, 2008, ele também totalmente gratuitos aqui, e 2 cartilhas para o varejo, que é Fique Frio, Pega Leve. Por que essas 2 cartilhas? Porque o problema de conservação por frio no varejo é complicado, as pessoas tiram, põem, então a gente colocou esse anacrônimo aqui, anacrônimo, Fique Frio, Pega Leve, e aí você fala, assim, o pega leve é a questão do manuseio, né? Você, como vê no supermercado, virar caixa, você apertar frutos, então a gente fez isso para o pessoal com o apoio da Abras aí. E aí chegou nas cartilhas que eu quero falar agora, que é as recomendações para compras e armazenamento e consumo de frutas e hortaliças. Nós fizemos no período da pandemia com a CEAGESP, e aí, no desenvolvimento, o grupo Maurício de Souza entrou em contato com a Embrapa, e aí nós transpomos essa cartilha para a turma da Mônica. Então, ambas são totalmente gratuitas, de download, e essa primeira cartilha aqui, a inspiração foi em vocês, porque quando nós fizemos em 2019, aí a Valéria até falou, vamos fazer uma cartilha. Aí veio a pandemia, mas eu fiquei com aquilo na cabeça, falei, vamos fazer uma cartilha. A CEAGESP também tinha intenção, eles tinham um grupo de design, que nós não temos na Embrapa, isso facilitou enormemente. Eles trabalharam na pandemia também, assim, durante a pandemia, mesmo presencialmente, e isso nos deu um diferencial, e nós vamos falar um pouquinho da cartilha aqui, e como é que cada um pode contribuir nisso daí. E aí os alimentos são vivos, né? Eles têm as reservas, eles têm fisiologias distintas. Você fala de frutas e hortaliças, você entende que é uma diversidade enorme, né? Desde raízes, bulbos, tubérculos, inflorescências, e isso leva a essa diversidade na conservação deles. Então, o que nós podemos fazer? Então, vamos conhecer um pouco mais usando essa cartilha aí, as recomendações. Ela é gratuita, ela é download fácil. Então, ela tem dicas para as compras e tem dicas para preservar a qualidade dos produtos em casa. Então, as compras, sempre começa daquele princípio. Faça uma lista de compras. Ideal é você comprar produtos de época, porque eles vão ser mais baratos e geralmente mais frescos e tem uma conservação melhor por razões diversas. E é importante dividir por grupos, é algo que a gente recomenda, e aí o transporte de casa para casa, e aí uma indicação sempre de produtos locais, no sentido de frescos. Em cidades grandes como Ribeirão isso é difícil, mas cidades menores isso pode ocorrer também. E para preservar a qualidade em casa, né? A higienização em tempos de pandemia ficou mandatório, a questão do armazenamento, o preparo, né, e que pode ser feito, as técnicas para preservar os alimentos por mais tempo e a diversificação e criatividade. Esses 3 aqui, Mônica, eu não vou falar muito sobre eles, porque assim, eles são específicos, e tanto na cartilha de recomendações quanto na turma da Mônica, tem dicas de preparo, de sucos, por exemplo, ideias para melancia, você cortar em cubos, pôr na geladeira, você fazer também branqueamento. Eu achei que era muito específico para esse momento, então eu vou focar mais na preservação do alimento fresco aqui, mas essas informações estão disponíveis aí. Então, vamos falar as compras. Então, é sempre importante você ter essa lista e sempre aquelas perguntas, né? Eu consumo mais frutas e hortaliças, que alimentos eu tenho em casa, quais produtos consumo diariamente, quanto tempo nesse consumo, como é que eu consumo esses alimentos aí, são frescos, picados, e essa compra vai durar quanto tempo? Isso é um ponto bem importante, porque em cima disso você vai escolher seus alimentos. Se você tem uma facilidade de comprar por 2, 3 dias, é uma coisa, mas geralmente a gente faz compras semanais, e aí você tem que ir montando, tendo uma ideia do que você vai utilizar isso, para eles não irem para o lixo. E aí você tem aqui a sazonalidade, aqui a gente tem algumas
sugestões, né? Esse primeiro trimestre tem abacaxi, e aí você tem abobrinha, depois março tem abacate, depois o kiwi é mais no segundo trimestre, mostrando aqui a cenoura praticamente a gente pôs aqui mais o ano todo, a couve-flor é mais nessa época de agosto aí, mas tem alguns momentos que pode faltar, entra a melancia, depois você vai entrar a jabuticaba, né, setembro, outubro, depende da região, e vão ter as frutas, isso vai mudando de ano a ano. A CEAGESP, ela tem essas informações, se você colocar produtos de época, CEAGESP, preços, ela gera gráficos, ela tem essas informações online, gratuitas também. E aí, a questão dos grupos. Então, vamos lá, a gente vai chegar ao hortaliça, vai chegar a listinha, o que conserva na sua casa mais? Então, vamos aqueles de armazenamento, a batata, a cebola, o alho e as abóboras. Aqueles são médios, muitos deles vão para a geladeira, a cenoura, o nabo, rabanete, abobrinha, berinjela, e aquilo que é baixa conservação. A mandioquinha é extremamente perecível, apesar de ser uma raiz, o milho verde também, lembrando que o milho verde é uma estrutura não pronta, né? Ele está ali ainda um grão ainda incompleto, no caso a ervilha também. E nós temos aqui das folhosas. É intuitivo, né? O repolho, ele dura mais. Então, se você compra um repolho, deixá-lo mais para compra semanal, não necessita usar logo no início, mas depois você passa, se você tem a couve-flor, alface, o brócolis, ninja, e a hortelã, por exemplo, tem média, e aí o ramoso, o aspargo, salsinha, coentro, alface lisa e rúcula são menores. Então, isso tem uma ideia. Então, você comprou a gente vai falar de conservação, por exemplo, o brócolis, esse ninja, que hoje é mais comum, ele tem uma conservação média, mas aí você tem as alfaces fazer antes, então essa questão. Aí quando você fala das frutas, também tem uma intuição, né? Maçã e pera você põe na geladeira, eu conheço muita gente que esquece elas lá, e aí elas demoram um tempo aí, mas aquelas que amadurecem, depois de colhidas, banana, mamão, elas têm uma vida curta, especialmente nas nossas condições aqui, que vocês vão deixar, a gente vai falar um pouco sobre isso, aí fora da geladeira, maracujá, goiaba, jaca, e aí não amadurecem depois de colhidas, que é o abacaxi, melão, melancia, carambola, uva, e aquelas de baixa conservação. Morango, no Brasil, dura muito pouco, então você comprou morango, já pensa você já está utilizando, né? Caqui, abacate, ele também não é de tão longo aí. Enfim, essas aqui que vocês têm. Importante, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, são frutas que amadurecem e frutas que não amadurecem. Mas eu vou falar um pouco mais aqui na hora de armazená-las, que a gente vai poder conversar um pouco mais sobre isso. Mas já tem essa ideia da formação de grupos, depois a gente fala um pouco mais e vocês vão entender mais sobre isso. E a atenção no transporte. Você tem lá suas caixas, o que você vai pôr embaixo, o que você vai pôr em cima. Então, eu pus aqui uns exemplos, né? E até pus um exemplo dessa cesta orgânica aqui. Isso, põe 2 verduras. Então, as verduras vão na parte de cima. Então, 2 quilos de legumes ou frutas. As frutas que são, por exemplo, cenoura, frutas que são mais duras, mais firmes, ou cebola, dependendo do tipo de cebola, você coloca embaixo, mas é importante nunca fazer pilhas muito altas. Você vê aqui a couve-flor está em cima, o pimentão, que eles amassam mais, e aqueles que são mais firmes vão embaixo. Então, isso já começa, quantas vezes, às vezes a pessoa compra um mamão e coloca uma mamão madura embaixo, e chega em casa ele tá amassado. E a questão dos produtos locais é sempre uma recomendação para todos aí. E agora a gente vai falar na parte que é comum a todos nós mortais, que é como é que a gente guarda esses produtos em casa. E antes disso, a gente vai falar da higienização. A higienização hoje, ela é fundamental pelas razões diversas que a gente sabe aí. Ela é muito simples, a recomendação é usar água sanitária, mas não aquela que tem alvejante. Eu sempre recomendo, tem aquelas que vêm no supermercado junto com as verduras, elas são geralmente boas procedências, os valores não são tão elevados, elas são fáceis de utilizar, que elas são em gotas, tem a recomendação do fabricante, mas em geral é uma colher de sopa, né, de água sanitária sem alvejante em 1 litro de água, você deixa 10 minutos. Antes disso, você já tem que lavar para tirar, vamos falar uma folhosa, tirar as sujidades com água corrente, depois você deixa em molho, depois você lava em água corrente, depois você seca com papel toalha, ou tem aquelas saladeiras aí que secam também. Então, eu falei um pouquinho mais aqui mostrando, então você lava aqui com água corrente,
você põe o produto por 10 minutos, depois você escorre, e sempre lembrando que água pura, água sanitária e gotas. Algumas pessoas têm usado vinagre, mas a água sanitária, sem dúvida, era mais eficiente. A gente fez um teste na Embrapa bem simples, já fazem alguns anos. Então, é aqui que nós nos lavamos naquela água da alface, e a gente usou uma solução de higienização com cloro, depois nós plaqueamos, né, crescendo as bactérias. Aí você observa que aqui praticamente não cresceu bactéria. Com vinagre de álcool, cresceu um pouco, e com água destilada, né, com água zerada, vamos falar assim, cresceu uma boa quantidade de bactérias. Então, assim, o uso do cloro, eu falo que é a gota que salva, né, que você põe lá algumas gotas de cloro naquela água, então uma redução significativa. Quem trabalha com microbiologia sabe disso, quando você trabalha, você faz essa higienização simples, lavando aí uma alface, que é uma superfície porosa, assim, crespa, que é uma superfície difícil de ser lavada. E aí vamos falar um pouco do armazenamento. Aí vem a grande estrela da vida de toda da casa, que é a geladeira, né? Então, com pinguim em tudo, vem aí a geladeira. Aí, então, é fácil, né? Então, põe tudo na geladeira. Se fosse assim, a gente já estava resolvida a nossa vida, mas não é assim. A geladeira, ela é uma ferramenta, assim, vamos falar assim, ela é algo que a gente deve utilizar, mas há formas de conservar. Muita coisa pode não ir para a geladeira, e a gente vai falar um pouco sobre isso aqui. Vamos começar com as frutas. Então, as frutas que amadurecem são aquelas que a gente chama climatéricas. Aqui tem uma pilha de tomate, porque o tomate é uma hortaliça de fruto que amadurece também, e a gente vai falar um pouco mais sobre ele aqui. Mas você pega aqui as clássicas, né? O mamão, a maçã, a banana, a manga, e aqui vamos falar do abacate, elas são frutas climatéricas, elas têm um processo de amadurecimento. Então, a pergunta, elas vão ou não vão para a geladeira? Então, assim, a maçã e a pera, elas vão para a geladeira, porque elas conservam bem em frio. O mamão, ele, especialmente verde, não é recomendado menos que 12 graus, ele queima. A partir do momento que ele está bem maduro, você pode deixar alguns dias na geladeira. Mas a partir do momento que ele já está em consumo, por exemplo, o mamão que você cortou, que você vai cortar, ele tolera alguns dias na geladeira, mas poucos dias. A banana, ela não tolera o frio, não tolera, então ela tem que ficar fora naquelas bandejas, nas fruteiras. E a manga também, ela fica nas fruteiras, que ela vai amadurecendo. Então, são produtos que muitas vezes você não deve comprar em grande quantidade. Nas cartilhas, há sugestões de fazer suco, congelar, para você não desperdiçar isso. O tomate, a gente vai falar mais sobre ele daqui a pouco, porque ele tem a questão do amadurecimento e usos diferentes. E o abacate também, ele fica fora da geladeira, mas ele vai amadurecer rapidamente também. Aí depois, assim, as frutas que amadurecem, que são sensíveis, por exemplo, o pêssego vai para a geladeira, aqui a pera e o kiwi também, que são frutas que a gente chama de climatéricas também. As frutas que não amadurecem são aquelas frutas que são as não climatéricas, e são, geralmente, você nota que tem algo em comum a elas, que elas são ácidas, não obrigatoriamente, mas nesse caso aqui eu pus dessa forma para ajudar. Aí você tem o abacaxi, morangos, limões, as tangerinas, as laranjas, são todas aí. Elas saem do campo, elas já estão prontas, elas mudam de cor, elas, o que a gente chama senescem, né, elas envelhecem, mas elas não mudam aqui. E a velha e boa pergunta, como é que você escolhe o abacaxi para você comprar? E aí você tem o bem me quer, mal me quer, sempre está ganhando, né, você arranca nas folhas, aqueles abacaxis que você tira a folha, e aí você chama nessa parte de cima, né, que é a coroa, e aí o que que acontece? São abacaxis já estão mais tempo na prateleira, mas eles são bons quando eles estão com os gomos, vamos chamar assim, mais redondos, porque eles formaram bem em campo, e quando eles foram colhidos, eles já estavam prontos para assim, enfim, dentro da maturidade fisiológica deles, vamos chamar assim. Então, aqui tem essa tabelinha que vocês vão ter acesso, e aí a gente fala assim, a durabilidade alta, média e baixa, para ajudar naquilo que a gente começou a falar das compras, mas é interessante ver toda a cartilha para ter essa ideia. Aí a alta, maçã e pera, vai para a geladeira. Aí a média, banana, mamão e manga, eles não são armazenados na geladeira. O abacaxi, depois descascado, a laranja e o limão, eles toleram a geladeira, o maracujá não, a não ser que ele já esteja muito maduro e já está pronto para o suco. E baixa conservação são aquelas frutas
que a gente sabe, especialmente de origem temperada, ameixa, pêssego e os morangos aqui, que a gente armazena na geladeira. Aí as hortaliças, aí o tomate é um caso emblemático, porque você tem diferentes pontos de maturação, né, que está do verde para o mais maduro, né, e aqui você tem essa diferenciação aqui, e você tem aqui o processo de amadurecimento dele. Então ele vem do verde até o mais maduro, então ele vai mudando. Então se você coloca aqui no mais verde, ou aqui, vamos pôr o intermediário, na geladeira ele vai durar mais tempo. Mas se você quer o tomate maduro na sua casa, ou seja, para salada, ou para você fazer aí algum processamento, algum molho, você deixa fora da geladeira. E aí você também pode jogar um pouco com isso, e deixar um pouco na geladeira, uma parte, outra fora. E aí depende do consumo também que você tem. Bom, a batata, sempre não guarde batatas na geladeira, porque a batata não deve ser conservada na geladeira, porque a batata, quando ela é conservada na geladeira, o amido natural dela acaba tendo um processo de reversão para açúcar, então isso atrapalha na fritura, isso atrapalha na salada, ela fica com sabor estranho. Se ficar um dia, assim, para usar amanhã, e, enfim, numa cidade quente como Ribeirão, mas se você for armazenar por mais tempo, o ideal é você ter na sua despensa, na sua casa, no seu apartamento, assim, que a gente chama fruteira também, e colocar dentro de um saco de padaria, simples, aberto, assim, arejado, que ela fique ali e ela vai conservar. No Brasil, a gente consome muita batata lavada, e a partir do momento que ela está lavada, ela pode deteriorar mais rapidamente. Em outros países, a batata escovada, em alguns locais a gente encontra também, mas a batata é sempre armazenar no escuro dentro do saquinho, e ela esverdeia, né, isso que essa foto acho que dá para ver, né, ela está verde, aí quando ela fica verde, ela além de ela não é positiva para consumo, para saúde, para sabor, então não é recomendado, então não se deve consumir. Por que ela fica verde, né? Porque ela tem a iluminação tanto natural quanto a interna em ambientes que tem iluminação não natural, ela causa esse esverdeamento. Então, quando você for comprar no supermercado, evite essas batatas verdes. Infelizmente, algumas vezes, às vezes, na épocas de escassez de produto, a gente nota, e é bom, assim, uma dica é treinar o olho, porque muitas vezes as pessoas não conseguem diferenciar do verde, mas a partir do momento que você vê que tem essa diferença de coloração, não comprar essa batata que está verde. Isso é uma recomendação geral, a Associação Brasileira de Batata também recomenda isso também. Aí nós vamos no brócolis, aí você tem o brócolis ninja, que eu acho que hoje é o mais popular, e aqui tem o ramoso, então uma diferenciação deles, o ramoso do lado direito ele é muito mais sensível, e o ninja ele tolera bem, e eu falo que ele é o esquecido da geladeira, porque se você coloca ele no fundo da geladeira, a gente tinha uma funcionária em casa que ela jogava ele no fundo, e ele não queima, ele dura, porque ele pode, até nos Estados Unidos, eles põem gelo no brócolis, porque ele tolera um bom tempo, assim, apesar da conservação dele ser média, né, que a gente considera, mas ele tolera o frio. No supermercado, muitas vezes, ele fica exposto sem refrigeração, lembrando que isso é uma flor, né? Isso é uma inflorescência, então a gente tem que ter os cuidados aí nesse caso. Então, aqui também, na mesma questão das hortaliças, né, qual dura mais? Então, é intuitivo, né? Aquelas que são de raiz, que são bulbos, são tubérculos, então a batata, a cebola, alho e abóbora, que no caso são os tubérculos e os bulbos, né? Que aqui a abóbora que é externa fruto, mas esses daqui duram mais. A mediana, aí você tem uma série aqui de couve, brócolis é considerado couve-flor, repolho, pepino, quiabo, pimentão, vários aqui, e a baixa durabilidade, que aí você entra mandioquinha, ervilha, brócolis ramoso, aspargo, né, que é uma brotação, então elas duram pouco, e aí a questão da geladeira ou não, a grande parte aqui entra na geladeira, com exceção da batata, cebola, alho e abóbora. A cebola, a partir do momento que ela está descascada, ela vai para a geladeira, mas a cebola inteira, inclusive ela vai formar casca, ela vai ter um processo de cura, a mesma coisa o alho, então eles duram fora da geladeira. Então a recomendação é você ter lá aquelas fruteiras de andares, né, pequenininha no lado da sua casa mais escuro, que possa colocar esses produtos aqui.
E aí entram as outras dicas que vocês vão ter aí nas cartilhas, né, que é o preparo, as dicas de você do consumo também no sentido de maior conservação do produto já com maior processamento. E aí finalizando, né, indo para a parte, final, a grande questão o ponto é a conscientização, né, acho que a educação e tecnologia, elas têm que caminhar juntos, então essas informações, essa troca, ela é muito importante, acho que é benéfica para todos. E nós temos um cenário aí, que é um cenário crítico, né, que a gente tem as perdas e desperdício de alimentos, a gente tem fome no mundo e tem aliado essas mudanças climáticas, que a gente vê cada dia uma situação um pouco mais complicada aí para todos nós, e frutas e hortaliças são feitas basicamente de água, então a conservação é importante, e toda essa situação aí, assim, enfim, é importante, interessante que a gente discuta, e aí todos nós podemos fazer isso. E, novamente, a questão da compostagem, né, assim, as frutas e hortaliças, voltando, sempre a gente vai ter algo que vai jogar fora, porque há sempre uma perda, por mais cuidado que você tem, e você tem casca, você tem, imagina uma mamão que você consome, que você joga fora, mesmo a banana, a casca, então isso, a questão do ciclo, ela é muito importante para quem tem condições de fazer a compostagem, isso é sempre interessante também, porque você fecha e não alimenta os lixões, é uma questão de tentar conscientizar, a gente sabe de limitações. Aqui em São Carlos, Mônica, a gente está tendo, não sei se eu tenho uma empresa e parece que está funcionando muito bem, ela faz um contrato mensal nas casas, ela busca o lixo orgânico alguns dias, e aí depois ela devolve em composto. E aí você paga uma taxa mensal. Eu acredito que em verão isso deve ter também. Então, assim, há essas Conheço, o alternativas, né? Marcos, uma boa ideia. Então eu vou te passar o link depois. Isso daí tem aqui em São Carlos, mas eu acho que é uma questão que a gente pode fazer, né? Então, você desde a consciência da compra, do armazenamento e da gente pensar nisso. Então, seria isso, essa minha apresentação. Eu agradeço aí, a gente está aberto aí para as perguntas, que vocês tiverem dúvidas aí, puder responder, a gente vai conversando. E acho que uma coisa muito legal é a Embrapa trazendo isso, né? Quer dizer, tanta coisa que desenvolve, tantas unidades, e trazendo isso para a gente usar hoje, né? Quer dizer, já dá para a gente aplicar hoje. Então, mais uma vez, dá parabéns aí para o Marcos, para a equipe toda, porque é isso, a gente tem que reduzir, né? As perdas, claro, tem um outro trabalho, e o desperdício que tem dentro das nossas casas, principalmente no ambiente com tanta gente aí precisando de comida, passando fome, e a gente também, né, gente? A vida não está fácil para ninguém. Né? Então, vou agradecer mais uma vez, em nome do nosso conselho, né, da nossa diretoria, muito obrigada pela tua disposição de estar Imagina, eu conosco que agradeço. à noite, né? E Imagina. também quero agradecer muito a todos os professores de todos os estados, do nosso estado de São Paulo, da minha terrinha querida aí também. Estou em Ribeirão, mas daqui a pouco eu já pego o rumo da terrinha. Então, São muito Carlos. obrigada para vocês e parabéns, né? Poxa, sexta-feira à noite, a gente sabe o sacrifício, a gente tenta fazer as coisas nos horários para dar mais chance de Não, mais gente participar, né? Então, isso está os que ótimo. estão aí são heróis mesmo, né? Pelo trabalho que fazem, que é lindo, e por buscarem coisas diferentes e querem passar para os alunos.